conheçam o Giro Sindical. Eu sou economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Bom, no ano passado, esse Giro Sindical conversou com a companheira Solange Caetano, ela que é presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Agora, quem vai atualizar a gente sobre a luta pelo piso nacional da enfermagem é a companheira Lúcia Duque Moliterno, ela que participa também da Federação Nacional, onde ela cuida da pasta de relações trabalhistas e é também diretora financeira do Sindicato dos Estados, do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras da Bahia. Bem-vinda, Lúcia, mais Giro Sindical. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, é um prazer imenso de fazer parte desse programa do DIEESE, né? E é um prazer eu estar representando tanto o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, como a Federação Nacional dos Enfermeiros. O Congresso Nacional aprovou no último 26 de abril e foi encaminhado para a sanção presidencial o projeto de lei número 5, que abre um crédito especial de 7,3 bilhões no orçamento da Seguridade Social para o pagamento do piso nacional da enfermagem, auxiliares e parteiras. É importante lembrar que a lei que definiu esse piso, ela é de 92, do dia 4 de agosto. No entanto, aí que vem a nossa história cheia de reviravoltas, cheia de capítulos emocionantes. No 4 de setembro, o Supremo Tribunal Federal, movido, acionado pelas entidades patronais, decreta a inconstitucionalidade da lei que aprovou o piso, porque ela não havia apontado a fonte de recursos. Lúcia, depois desta longa luta da categoria por um piso salarial, luta de mais de 30 anos, dessa reviravolta no ano passado, como é que foi recebida a notícia do piso lá no 4 de agosto de 2022 até aqui? Como é que tem sido essa trajetória, esse percurso? Uma trajetória árdua, né? Eu sou enfermeira há 39 anos, mas parece que a sociedade descobriu que existia a categoria da enfermagem na pandemia, né? E nós já passamos por várias doenças, não com a magnitude como foi o Covid, mas de várias doenças que a enfermagem estava na linha de frente. Então, quando o presidente Bolsonaro assinou a Lei 14.434, os trabalhadores imaginavam que já iam receber naquele mesmo mês, não sabendo que a gente tem por detrás da, dos trabalhadores um capital muito forte. E esse capital fez com que o ministro Barroso desse essa liminar, suspendendo a lei até a comprovação da fonte de custeio. Aí veio o presidente Lula, as entidades nacionais. Nós temos hoje um Fórum Nacional da Enfermagem, que participa vários sindicatos, várias confederações e federações, a ABEM e a autarquia, que representa todo o mundo sindical, as confederações e as federações, e continuou a pressão para que o governo Lula apontasse fontes de custeio. Só que a gente sabe que o governo ele não pode apontar fontes de custeio para a rede privada. Ele tem que apontar fontes de custeio para o ente público, né? E aí foi criada, através do deputado federal Mauro Benevides, a emenda constitucional a 127, que determina, dentro da Constituição, o custeio, né, para estados, municípios, União e 60% das entidades filantrópicas. Só que, assim, de onde ia sair o dinheiro? O dinheiro vai sair da onde? E aí o Fórum Nacional, com essas entidades que eu já citei, continuou se mobilizando, batendo de porta em porta, no gabinete de ministros, né? Apelando, a rede social teve uma contribuição muito forte, e aí foi apontado esse aditivo, né? Dentro do orçamento,
de 7.300.000, 7 bilhões, aliás, né? E aí foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e agora, provavelmente, o presidente vai dar a sanção, e a gente tem que aguardar agora a portaria que vai ser publicada pelo Ministério da Saúde, como é que vai ser redistribuído esse dinheiro, tanto para o serviço público, né, para o serviço filantrópico que atende 60% do SUS. Agora, no último dia 26, quando foi aprovado o piso, houve uma manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, dizendo que o piso ele engessa a economia e que não é uma boa ideia fixar um piso nacional, porque o Brasil é um país muito desigual e dentre essas desigualdades estão as desigualdades regionais. Essa decisão agora, a partir da lei, a partir desse histórico que você acabou de trazer para a gente, é necessário haver uma nova apreciação do Supremo Tribunal Federal ou não? A esperança de todo mundo, das confederações e federações, é que ele libere para o pagamento. Para o serviço público, eu acho que ele provavelmente ele libere, porque a fonte foi apontada, né? Agora, para o serviço privado, eu ainda tenho essa dúvida, porque a pressão do capital, a pressão das grandes empresas está muito grande. Inclusive, tem uma pressão também da Confederação dos Municípios em relação a esse repasse. Ainda tem essa pressão. Então, eu acredito que ele ainda vai se posicionar. Mas acho que a fala dele, a última fala dele, eu acho que foi preocupante, né? Eu acho que foi preocupante porque, não sei, mas ele deu até sinais ali de constitucionalidade, se você for parar para ouvir, né? Mas acredito que para o serviço público, o que ele estava cobrando até então, até agora, está sendo cumprido. Só que para o governo também é complicado financiar o serviço privado, entendeu? O serviço privado ele quer a desoneração da folha, que é uma coisa que favorece a ele como empresa, entendeu? Então é aquela coisa. O empresário ele não quer dividir, não é nem dividir, ele não quer passar uma parte do seu lucro para os trabalhadores, né? E os trabalhadores precisam entender que nem tudo depende de uma canetada de um presidente, né? Que realmente a gente tem que fazer mobilizações de massas. Vamos fazer um intervalinho e voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a Lúcia Duque Moliterno, ela que é da Federação Nacional dos Enfermeiros e também da Federação Estadual dos Enfermeiros da Bahia. A lei, ao estabelecer o piso nacional, também estende a obrigatoriedade do pagamento do seu valor ao setor privado. E de que valor nós estamos falando? Estamos falando do valor de 4.750 e de 70% desse valor para auxiliares de enfermagem e parteiras e 50% para parteiras. É isso, Lúcia? É 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnico e 50% desse valor para auxiliares de enfermagem e parteiras. O nó do pagamento no setor privado é como aguardar, é como isso se efetivar e ainda, caso venha a ser efetivado por força de lei, se o setor privado pode vir a retalhar a categoria, como vem ameaçando constantemente através de demissões, através de fechamento de unidades. Na verdade, os problemas já aconteceram até antes da aplicação do piso, né? Por exemplo, eu vou falar do que está acontecendo aqui no estado da Bahia. No estado da Bahia já começaram as demissões, né? E com mudança de contrato. Quem era CLT, os hospitais do interior estão colocando para contrato PJ, de pessoa jurídica. Outra coisa que está acontecendo, por exemplo, nós temos um sindicato aqui, que é o sindicato dos hospitais filantrópicos, e nós temos algumas vantagens nessa convenção
que os trabalhadores já recebem quase em torno de 25 anos, que é um pagamento de uma gratificação, quem trabalha em setores especiais, e o pagamento do noturno no valor de 40%. Então, é superior o que é determinado pela CLT. Então, o ano de 2022, nós não conseguimos fechar essa convenção coletiva, porque eles querem atrelar o pagamento do piso à retirada desses direitos, né? Aí nós não aceitamos, já levamos para todas as instâncias, né, de mediação, e não conseguimos avançar. Provavelmente será judicializada essa questão. E o sindicato patronal, na última mediação, ele já colocou que ele só vai voltar a negociar com o sindicato dos enfermeiros após a decisão de Barroso. Então, se você prestar atenção, eles estão em diálogo com o STF. As entidades filantrópicas, os municípios, a rede privada, ela está pressionando o STF pela inconstitucionalidade. E aí, por outro lado, os trabalhadores têm que fazer o seu dever de casa. Qual é o dever de casa dos trabalhadores? Fortalecer o seu sindicato. Porque se os trabalhadores não entender que os sindicatos precisam ser fortalecidos para financiar a luta, nós vamos perder essa guerra. Então, assim, não adianta ficar apenas na rede social, chamando por greve, dizendo que o sindicato não faz nada, né? Dizendo que aí não botaram o L, não chamaram o L. Não é por aí. Não é por aí. Ou os trabalhadores entendem que existe um lado fortalecido, que é o lado do empresariado, o lado da filantropia, que está fazendo um lobby muito grande com o ministro e com o STF, enquanto que os trabalhadores não entendem que os seus sindicatos, de uma forma geral, precisam ser fortalecidos. Semanalmente, o pessoal do fórum está indo para Brasília, e isso tem custo. Aliás, tudo tem custo, entendeu? E quem tem que financiar isso é os trabalhadores, porque o governo não vai dar dinheiro ao sindicato. Quem tem que financiar o seu sindicato são os trabalhadores. Então, eu acho que essa luta só está começando. Eu acho que com um avanço esse piso, de fato foi. Eu acho que conseguiu dar uma mexida na enfermagem. Mas como toda luta tem seu ônus e tem seu bônus. E o ônus, para a gente correr atrás, a gente precisa que a entidade sindical esteja fortalecida, com a presença dos trabalhadores, com a participação dos trabalhadores nos movimentos, para a gente conseguir enfrentar o capital que a gente vê todos os dias, que só tem uma meta: tirar direito da classe trabalhadora. Qual é a média salarial hoje? O quanto a categoria está próxima ou distante desse valor que está no texto da lei aprovada? Eu vou falar do meu estado da Bahia, porque existem umas diferenças regionais, realmente existe essa diferença, né? Isso aí é bem visível. Então, por exemplo, a rede privada aqui no estado da Bahia, eu digo assim, Salvador, a rede privada, ela ultrapassa o valor do piso para os enfermeiros. Então, os grandes hospitais aqui pagam mais do que 4.750. Já não paga para os técnicos. A rede pública já é diferente. A rede pública, nós temos um salário base muito pequeno, e o que aumenta a remuneração são as gratificações, né? Então, são várias gratificações que o serviço público hoje, que na somatória, que aí é a remuneração, não é o valor do piso, aí ultrapassa. Mas aí é essa diferença também que a gente precisa esclarecer, e os gestores estão se aproveitando disso para estar incorporando as gratificações ao salário base e dizer que está pagando piso. Então, isso aí eu acho que é uma outra batalha que a gente vai ter que enfrentar.
Qual é uma outra batalha que nós já estamos enfrentando? Como o piso, o projeto, a lei, ela não atrela a carga horária, isso é um outro problema, porque várias empresas estão aumentando já a sua carga horária sem o aval do sindicato. Então, a categoria ela precisa denunciar isso, porque não tem como o sindicato estar em todos os lugares, né? E para estar monitorando isso aí, a categoria precisa nos ajudar em relação. Se a empresa aumentar a carga horária, tem que finalizar logo o sindicato. Vai vir muito desafio pela frente, muitos. Muitos problemas vão ter, muitos. Mas o mais importante é, como eu disse anteriormente, ou a categoria se une ao sindicato, ou a gente vai ter problemas sérios no futuro. Mas o Giro Sindical faz intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a companheira Lúcia Duque Moliterno, ela que é do Sindicato Estadual dos Enfermeiros da Bahia e da Federação Nacional dos Enfermeiros. Você falou em dado momento dessa nossa conversa de que o Brasil parece que acordou para a categoria da enfermagem durante a pandemia, que foi muito dura para a categoria, onde vieram Sim. muitos a óbito, muitos ficaram dias sem ver a família, sem contar que também tem os seus que adoecem e falecem também e precisam dos cuidados. E muitas vezes a enfermeira ou o enfermeiro não podia nem estabelecer uma relação de cuidado com os seus próprios. Então foi uma situação muito difícil. Você acha que essa situação, essa visibilidade que a pandemia deu para a categoria, ela ficou ali naquele momento do tempo ou ela segue até hoje? Ficou mais fácil dialogar com o Brasil a partir da pandemia, a partir da importância que a categoria mostrou naquele momento? A enfermagem é uma categoria que é a segunda em mão de obra de trabalhadores, é a segunda maior força de trabalho que nós temos. Primeiro, construção civil. Nós somos 80% dos trabalhadores do SUS, são a maior força de trabalho do SUS. Não existe SUS sem enfermagem, porque nós estamos desde a porta do sistema, que é lá o postinho, na zona rural, até a média e alta complexidade. Então, não tem como não reconhecer a categoria da enfermagem. Agora, a pandemia, de fato, deu uma visibilidade à enfermagem, a enfermeiros e técnicos, que antes a sociedade não enxergava. E aí a enfermagem ficou muito exposta, porque ficou na linha de frente, como até hoje é, na linha de frente de todas as doenças. E naquela época a gente enfrentou vários problemas. A gente enfrentou desabastecimento de equipamento de proteção individual. A gente enfrentou o descrédito do governo federal em frente à pandemia, né? E a gente enfrentou a sociedade assustada, e o profissional da enfermagem, que também faz parte do contexto da sociedade, se assustou porque entrou na questão de estar exposta ao atendimento e não estar presente na sua casa, fazendo a proteção para a sua família. Mas eu quero destacar que, com isso, eu acho que a enfermagem ela tem que sair do campo da vitimação. Às vezes a gente vê muita vitimação da enfermagem. E ela tem que aproveitar a questão da visibilidade da pandemia e se sentir uma categoria fortalecida. Porque ela, uma categoria hoje, que ela conseguiu um espaço dentro da sociedade que poucos conseguiram por conta da pandemia. Então, hoje, precisamos entender que nós somos uma categoria extremamente fundamental, não só para o SUS, como para o sistema privado, e que a gente precisa aproveitar essa visibilidade da pandemia e nos colocarmos como uma classe trabalhadora forte, né, com autonomia dentro do serviço, né, com capacidade de lutar pelos seus direitos, né? Então, a gente tem que aproveitar
essas lições que a pandemia nos deu e sair da fase de lamentação e enfrentar que nós somos corajosas demais para conseguirmos conquistar tudo o que é, de fato, de nossos direitos. Quando a gente se valoriza, a sociedade começa a nos valorizar. Vamos lá, conta pra gente. Você falou que a federação está indo toda semana a Brasília para dar continuidade para a luta. Então, conta pra gente quais são os próximos passos, como é que está sendo, qual que é a programação que a gente tem aí dos acontecimentos e das ações que a federação está levando para implementar, para fazer valer aquilo que foi aprovado. E eu também quero que você fale como é que a sociedade pode apoiar, já que a sua avaliação é que a sociedade despertou para a importância do profissional da enfermagem, como é que essa mesma sociedade pode auxiliar a que essa conquista seja realmente efetivada? A gente precisa ter o projeto, o PL 05/23, né, que abre o orçamento, né, dos 7 milhões. Ele precisa agora ter a sanção do presidente da República, provavelmente seja na próxima semana. E o Ministério da Saúde, o Ministério publicar uma portaria para fazer a distribuição desses 7 milhões. Para depois disso, quando chegar nos municípios, né, os municípios vão ter que abrir também, né? Eu acho que, se eu não me engane, eu acho que quando chegar nos municípios, precisa também que seja aprovada na Câmara dos Vereadores a complementação desse pagamento do piso. E a questão da rede privada, que ainda é uma interrogação, né? A gente não sabe ainda, como já foi dito aqui. E aí, o Fórum Nacional, como eu já relatei, ele é composto de várias entidades nacionais. Então, a Federação Nacional dos Enfermeiros, praticamente toda semana está em Brasília para fazer esse movimento de pressão, juntamente com as outras organizações da enfermagem. Aí vai atrás dos ministérios, Ministério da Saúde, vai no STF, tentar dialogar com a equipe do ministro Barroso. Então, essa mobilização vai continuar porque você sabe que Brasília é pressão. Se não tiver pressão, não sai. Qual que é a expectativa que a gente tem agora, a partir das representações da categoria, diante de um novo governo que valoriza muito mais as questões sociais do que a gente teve nos últimos 6 anos? A gente falou aqui, evidentemente, de um pedaço da luta da categoria, que é o piso, mas existem outras, é claro que existem outras pautas, inclusive históricas também, da categoria. Assim, a gente tem uma grande expectativa do governo Lula, né? Eu acho que essas expectativas elas já se iniciou. Eu acho que o governo é um governo que ele tem um olhar para a classe trabalhadora totalmente diferente do governo anterior, né? É um governo que é muito sensível às pautas sociais, né? A todas as pautas de discriminação, né? De racismo, de gênero, de raça. Então, é um governo extremamente do que o sindicato luta no seu dia a dia. Nós temos vários projetos de lei, né? A gente tem um projeto das 30 horas, que é um projeto histórico da enfermagem, que infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente pretende não, nós vamos retomar esse projeto das 30 horas. Nós temos projeto da lei do dimensionamento da enfermagem, temos a lei do repouso digno, da aposentadoria especial. Então, nós temos vários projetos que a gente precisa dar prosseguimento na Câmara, no Senado e na Câmara Federal, né? E que, para isso, eu volto a dizer, nós precisamos a cada dia que a categoria, não só das enfermeiras e enfermeiros, como dos técnicos, fortaleçam as suas entidades sindicais. Porque se as entidades sindicais não tiverem realmente fortalecidas,
Não é que a gente vá parar de lutar, mas a luta não vai ser com tanta força que a gente precisa, entendeu? A gente precisa, a gente financia a luta através de várias formas. Aliás, tudo que a gente faz hoje no mundo sindical, nos sindicatos, tudo é financiado, porque os trabalhadores, eles têm que voltar a confiar nos sindicatos. Eles têm que entender que quem defende eles, os direitos, são os sindicatos, não é mais ninguém. Então, uma categoria hoje que não tem sindicato, ela não vai para lugar nenhum. Ela é refém do patrão. Que as enfermeiras se sintam como trabalhadoras e comecem a entender a importância de ter o seu sindicato forte e atuante. Então, eu quero te agradecer. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Seguimos.